Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco da minha história, que é sobre a minha jornada nos desenhos. Isso é algo que eu estava querendo compartilhar com vocês há um tempinho, e parte dessa história vai estar disponível no meu DeviantArt, para quem quiser ler. Aliás, esse vídeo não tem a intenção de te inspirar algo do tipo, mas vai ser mais para expressar tudo o que eu passei e como eu cheguei onde eu estou até o presente momento. Como se fosse um desabafo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Mike e eu faço desenhos originais desde 2018. Essa história começa lá em 2013, por volta de novembro. Nessa época, eu já estava finalizando a 8ª série e eu estava assistindo alguns colegas de classe jogarem futebol. E nesse dia eu tava vendo em um celular antigo algumas imagens de uns pokémons, que eu de fato comecei a fazer desenhos totalmente originais. Em 2018 foi o ano onde eu comecei a fazer desenhos totalmente originais. Levou pouco mais de um ano para mim começar a fazer isso, já que, como eu tinha comentado anteriormente, eu meio que traçava alguns desenhos, ou eu só copiava mesmo. Então eu tinha em mente que o que eu realmente queria fazer era criar desenhos totalmente originais. Só que antes de eu de fato ter começado a fazer isso, eu tinha feito, entre aspas, um primeiro desenho original, que, como vocês podem ver, não é um desenho original, mas traçado de uma certa forma. Eu não tenho a arte original salva, já que isso foi feito há 6 anos atrás. Mas enfim, o meu primeiro desenho original que eu fiz para o digital é esse que vocês estão vendo agora. E eu sei, o desenho tá bem ruim, mas pelo menos eu posso dizer que é um desenho totalmente original. Depois que eu conheci esse meio de passar desenhos do caderno pro digital, eu fui fazendo muitos desenhos assim, e eu faço isso até os dias atuais. E foi mais pra frente que eu de fato criei um personagem totalmente original, que é esse que vocês estão vendo agora. Esse personagem é meio que uma mescla de Eevee com Jolteon. Eu tinha gostado tanto do design dele que eu usei ele por um bom tempo. Um ano tinha passado e eu tinha conhecido a comunidade Furry, que nada mais é do que uma comunidade onde possui personagens animais antropomórficos. E as pessoas costumam usar Fursuit para se conectar com o seu personagem. E eles são bem abertos à comunidade LGBTQIA+. Foi por meio dessa época que eu fui entrando nessa comunidade, e que em um determinado momento eu criei o meu primeiro personagem furry, que nada mais é do que eu, Mikey. E vocês podem até reparar como eu evolui tanto na qualidade quanto na personalidade. E vocês podem ver nesses shorts como eu evolui nesses últimos anos. Esse shorts vai estar disponível no Cardbird. E como o Mike virou meu personagem principal, o Pokésonar Harry acabou ficando mais de lado. Ou seja, eu parei de usar ele porque eu estava querendo tornar o Mike como um personagem principal. E também, um tempo depois, eu tinha criado um outro personagem que hoje em dia eu não utilizo tanto, que é basicamente um rato que, segundo a descrição dele, é um rato tóxico que foi utilizado para experimentos, e que um desses experimentos ele sofreu uma mudança, tanto na sua aparência quanto na personalidade também. Eu achei engraçado como eu basicamente tinha sonhado com o design dele, e no dia seguinte eu tinha desenhado a ideia. Enfim, eu fiz muitos desenhos nesse meio tempo, tanto bons e legais quanto ruins e horríveis. Alguns desenhos ruins que eu fiz eu vou mostrar nesse momento. E eu vou contar os momentos ruins que em um determinado momento eu comecei a passar com esses desenhos ruins. Foi em torno de 2021 e 2022 que eu comecei a sentir que os meus desenhos não estavam ficando tão bons quanto eu estava esperando. Por mais que eu fizesse alguns treinos bem simples, como desenhar cubos e outras coisas, eu sentia como se os meus desenhos não estivessem melhorando. Por mais que às vezes saíssem uns desenhos relativamente ok, eu conseguia dar uma leve melhorada no digital.
Só que 60% das vezes os desenhos saíam meio ruins, o que me levava naquele sentimento de frustração. E por consequência disso, eu acabava ficando uma semana sem desenhar, ou até mais. É tanto que o último desenho que eu tinha feito, e que tinha ficado relativamente bom, foi uma versão meio sombria do Pikachu, que eu até tinha chegado a gravar o processo dele aqui. Depois disso, eu não tinha conseguido mais fazer desenhos bons, e isso quase me fez querer desistir dos desenhos. Eu só não desisti porque eu pude conhecer alguns professores de verdade que ensinavam tanto técnicas quanto os fundamentos do desenho, o que era algo que eu não tinha conhecimento naquele momento. Entender sobre esses conceitos me fez parar para pensar e entender sobre determinado assunto para mim tentar melhorar a qualidade dos meus futuros desenhos. Quando eu conheci um desses professores no YouTube, eu notava que eles ensinavam desde o básico até o avançado, o que era algo que eu achava fascinante. É tanto que depois disso eu comecei a fazer o meu primeiro curso de desenho, e eu posso dizer que essa foi a melhor coisa que eu fiz. No início eu tive muitas dificuldades na hora de executar um desenho, até mesmo aqueles mais simples como Gravity Falls, Hora de Aventura, que é um estilo mais 2D. Mas com o auxílio dos professores do curso e feedback, eu fui começando a melhorar. Foi graças aos treinos simples, práticas e ao feedback que eu criei o meu primeiro desenho decente. Apesar desse desenho estar simples, eu acabei criando um sentimento bem positivo. Foi graças a isso que eu fui melhorando gradativamente mais. E um tempo depois, eu fui conhecendo um conceito chamado Dynamic Sketching. Dynamic Sketching é uma técnica que é ensinada fora do Brasil e que não era muito conhecida por aqui. Nesse estudo, você tem que analisar aquilo que você está vendo, como peixes, insetos e animais. A ideia do Dynamic Sketching é você desenhar por meio de formas geométricas, e ele envolve 4 fundamentos do desenho, que é linha, perspectiva, luz e sombra e formas. É tanto que essa é uma das melhores técnicas para você conseguir desenhar de uma forma proporcional e estrutural. Só que essa técnica envolve um pouco de psicológico. Tipo assim, se você estiver meio inseguro e não tiver confiança, o desenho vai sair desproporcional e meio ruim. Sem contar que nesse estudo você utiliza caneta nanquim, ou seja, passou a caneta, vai estar marcado lá. Por isso que o Dynamic Sketching exige muito da sua atenção, e a principal ideia do Dynamic Sketching não é fazer um desenho totalmente realista, mas fazer o mais próximo daquilo que estamos observando. E quando você não coloca aquela questão do perfeccionismo e vai entendendo a estrutura daquilo que você está observando, aí o desenho vai ficar com uma ótima qualidade. Mas enfim, eu tive melhorias bem significativas graças aos treinos e o feedback que eu tive durante esse tempo. Aliás, se você não assistiu o vídeo onde eu mostro a minha evolução com os desenhos, dá uma olhada depois que esse vídeo acabar. Enfim, eu passei por fases um pouco complicadas no estudo, por conta do que o que eu estava estudando ser meio confuso. Mas uma frase que eu gosto de ouvir e que os professores já me falaram é: não fique sempre no mesmo estudo, pois em um certo momento você vai se frustrar e vai acabar se afastando dos desenhos. Estude outras coisas e quando for necessário, você volta a praticar aquilo de novo. E mais importante, continue a nadar. Em 2013, eu tinha começado a fazer faculdade de design gráfico. No primeiro momento, eu achava que seria uma boa maneira de eu me aproximar um pouco mais dos desenhos e a ilustração. Porém, eu não podia estar mais enganado. No primeiro momento, até tinha algumas coisas interessantes de aprender, como storyboards, stickers, posters para filmes, animação. Era uma das coisas que eu até gostava. Porém, eu sentia que não era algo que estava me ajudando muito com o que eu realmente queria. E por consequência disso, a minha evolução com os desenhos foi ficando cada vez mais lenta. Eu não conseguia ter bons feedbacks ou críticas construtivas, apesar de eu continuar treinando e estudando por conta própria.
Tinha vezes que eu até me sentia totalmente perdido por onde seguir, e eu ficava meio que no ciclo de treinar quase a mesma coisa, como animais, por exemplo. Por mais que eu goste de desenhar animais, eu sentia que isso estivesse me limitando apenas a isso. Foi então que eu pensei, já que eu estou fazendo faculdade de design gráfico, vamos ir até o fim e depois eu faço um outro curso de desenho. Afinal de contas, eu estava querendo concluir o ensino superior. Como eu tinha comentado algumas vezes, a minha rotina era meio caótica por conta da faculdade e trabalho, o que consequentemente me limitava a evoluir mais rápido. Não só por isso, mas às vezes eu sentia que os estudos não estavam ficando tão bons quanto eu queria. Por conta do tempo escasso que eu tinha, eu não conseguia obter feedback, um direcionamento do que eu poderia melhorar. Não é à toa que eu acabei gerando algumas frustrações e me desmotivando por conta disso. Não só isso, mas eu ganhava críticas bem negativas com minhas ilustrações. Não é que eu não aceite críticas, mas dizer que para um artista que está experimentando ou buscando se desenvolver que determinada ilustração é horrível, sem dar críticas construtivas, pode acabar machucando aquele artista. O que foi o que aconteceu comigo. Tinha até vezes que eu até tinha um certo receio de continuar no digital ou tentar continuar melhorando, já que eu sentia como se eu não tivesse conseguido alcançar o meu objetivo. Tinha vezes que eu até sentia como se eu estivesse regredindo no meu processo de desenho, apesar de eu até conseguir fazer boas pinturas, sem contar as vezes que eu até ficava me comparando com alguns artistas e pensando, como que ele consegue ter mais visibilidade do que eu se eu me esforço bastante nas minhas ilustrações? E com esses pensamentos, isso quase me fez querer desistir de continuar tentando melhorar ou tentar seguir carreira como artista, sem contar os problemas pessoais que eu comecei a ter depois de um tempo. Como alguns sabem, a minha rotina até o momento ela é bem puxada, por conta da faculdade e do trabalho. E geralmente, por conta dessa rotina estressante, eu costumava utilizar um vício para aliviar esses momentos estressantes. Vício esse que, além de ser péssimo, era como se eu estivesse utilizando uma muleta para aliviar algumas feridas. Porém, isso mais me prejudicava do que ajudava. Não é à toa que eu acabei desenvolvendo alguns problemas cognitivos por conta disso. Então, por conta disso, eu tinha ido atrás de uma solução para resolver esses problemas e entender como eu poderia enfrentar esses momentos ruins sem depender dessa muleta. Eu só não vou me estender nesse assunto aqui porque eu já fiz um vídeo sobre isso. O cardboard do vídeo vai estar disponível logo em seguida. Voltando para minha perspectiva com os desenhos, sempre que eu penso sobre a minha forma de interpretar arte, eu olho os meus desenhos de 6 meses atrás ou um ano e comparo com o que eu faço hoje em dia. E isso até que me dá um incentivo positivo para mim continuar seguindo em frente. Por mais que às vezes eu pense que eu não esteja evoluindo quanto eu gostaria. De qualquer maneira, eu tinha a ideia de só fazer esse vídeo quando eu conseguisse alcançar um nível profissional. Mas eu pensei no seguinte, muito provavelmente ainda vai demorar para me chegar nesse nível. Então, por que eu já não conto logo essa história? Ainda tem muito o que eu aprender até eu chegar nesse nível. E também, uma coisa que eu pensei é, quando eu terminar a faculdade, eu procuro fazer mais um curso de desenho para mim poder dar um foco maior. Mas tomando cuidado com o tempo que eu for estudar, para não gerar frustração ou algo pior. Além do mais, eu não me vejo fazendo outra coisa além de ilustrações. Então, enquanto eu não finalizo o que eu tenho que concluir, eu continuo praticando e mantendo o meu ritmo para continuar evoluindo, por mais que esteja um pouco lento por conta da rotina atual. Bom, essa foi a minha história com os desenhos e como eu cheguei aonde estou até o presente momento. Eu espero que tenham achado interessante essa história e que, de alguma forma, essa história te inspire e motive a continuar nessa jornada dos desenhos, se estiver passando pelo que eu passei. Uma mensagem que eu posso passar para vocês é:
Se você planeja fazer faculdade de design gráfico e pensa que vai aprender a desenhar lá, pense um pouco se realmente é algo que você quer, pois você pode não obter a expectativa que você espera. Então, não cometa o mesmo erro que eu acabei cometendo. Mas se for para aprender outra coisa fora desenhos, aí sim vale a pena. Eu pelo menos pude aprender coisas que de fato eram interessantes, como stickers, moodboards, camisas personalizadas, animação. De qualquer maneira, eu espero que daqui um ano ou mais, independentemente do tempo que for levar, eu consiga alcançar um nível profissional. E também eu quero continuar mantendo a frequência de vídeos, já que a minha principal ideia é compartilhar meu trabalho com vocês e mostrar um pouco do que eu sei. E um dia conseguir me sustentar com isso. Por mais que seja difícil, eu sei que não é impossível. Então, para concluir de fato, eu só agradeço por terem ouvido sobre essa minha história. E se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no meu canal, tudo bem? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!